Alô, alô, galerinha, vamos chegando e vamos aproveitar o feriadão. Tô aqui com vocês para variar, me organizando aqui, Senhor. Gente, conforme vai entrando, pelo amor de Deus, vai dando um oi aqui para eu saber que eu tô fazendo tudo direito. E aí, gente, dá um oizinho. Fala, escreve. Ai, Elisa. Ai, obrigada, querida. Obrigada. Agora eu sei que eu tô fazendo direito. E aí, gente? Ai, que maravilha! Feriadão e nós aqui, olha só, juntinhos. Hoje nós vamos falar. Eu separei um tema bem bacana, que são os vilões e as soluções para relacionamentos. Oi, Margarete, diretamente da Alemanha. Carol, diretamente de Michigan. Ai, gente, isso aqui tá muito chique. Ótimo, ótimo. Elisa, te adoro, tá tudo certinho. Brigadíssima, amiga. Olha, enquanto o pessoal tá chegando aí, galera, vem chegando, vai falando um oi. A Cida tá falando, oi, Meire, tudo bem? Obrigada, Cida, por estar aqui também com a gente. Brigadíssima. Olha, quero agradecer aqui, ó. Essa semana nós tivemos um encontro bem bacana com mulheres empreendedoras, são as mulheres do varejo, e eu quero agora fazer um agradecimento aqui, que eu ganhei uns brindes aqui muito legais, uns presentes. Olha esse daqui, gente. Esse daqui, olha, um conjuntinho, tá vendo? Da Três Corações, é do projeto Florada. Esse projeto aqui, ele valoriza o trabalho de mulheres da cafeicultura, tá vendo? É bem legal. E é muito bacana esses movimentos, né? Porque as mulheres estão vindo com tudo, né? Diogo Jun, do Tucuruvi, uhul! Olha só, Francisco, quem mais chegou aqui? Porque esse aqui passa muito rápido. Olha só, isso, Cida já falou. Aqui, a Fitoway também é um projeto que também traz esse apoio aí para as mulheres empreendedoras. Olha aí, Amora, colágeno. Ganhei aqui também, ó, são suplementos para cabelo, bem bacana. Galera, vai entrando aí, todo mundo, que nós vamos falar agora sobre os vilões do relacionamento. Então, quais são as dificuldades? Oi, Francisco, obrigada por estar aqui. Então, olha aí, gente, vou falar um pouquinho sobre os vilões do relacionamento e as soluções para a gente melhorar os nossos relacionamentos. Então, olha só, eu trouxe aqui hoje para a gente discutir 4 tipos de vilões de relacionamento. Quer dizer, por que os nossos relacionamentos eles acabam sempre dando problemas, né? Então, o primeiro deles, aí eu vou falando aqui, e aí vocês vão colocando os comentários, que eu acho que o bacana da live é justamente essa interação. Tá? E eu também quero dizer para vocês que eu tenho um canal no YouTube, depois eu coloco todo esse conteúdo lá no YouTube, e no YouTube eu tenho muito mais coisas lá, muito mais assuntos, dicas rápidas, tá legal? Que vocês podem ir para lá também. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre os 4 tipos de vilões hoje. Tem mais, mas hoje nós vamos limitar esse teminha aqui, tá legal? Então o primeiro vilão que a gente vai falar é sobre o vilão da expectativa. Então, esse vilão da expectativa, ele começa, eu acho que ele tem um reforço social. Então, as meninas principalmente, né, a gente vê os filmes das princesas, onde o casal ele casa e vivem felizes para sempre. E depois, quando a gente vai ver na vida real, a coisa não acontece muito bem assim, né? No filme, eles não mostram o pós-casamento. Depois que o casal casa, o príncipe e a princesa, ninguém vê eles se degladiando ali, né? E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida. Quando a gente começa um relacionamento, onde está a armadilha da questão? A armadilha está na expectativa. Muitas vezes a gente tem uma expectativa com relação a outra pessoa. É claro que isso é normal. A gente meio que idealiza a pessoa que a gente quer, né? Mas
a realidade, ela traz outras características da pessoa que não estavam dentro daquele nosso conjunto, né? E aí, quando a nossa fantasia, ela não encontra a realidade, ela causa frustração. E a frustração, ela traz junto uma emoção que é a raiva. Toda vez que a gente cria uma expectativa e nós temos uma frustração, nós sentimos raiva. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você está aí namorando, que você está lá conhecendo a pessoa, apaixonadinho e tal, e você quer fazer uma surpresa para a pessoa. E aí vamos supor que vocês nunca se encontram, sei lá, de sexta-feira ou de sábado, porque você não pode, porque você tem sempre que trabalhar e o teu parceiro ou parceira poderia encontrar com você. E aí justo um dia você consegue uma folga e aí você vai fazer uma surpresa. Nessa surpresa você pensa assim, puxa, você já programa o encontro. Você fala assim, então nós vamos ao cinema, porque essa pessoa sempre me cobra para ir ao cinema junto com ela. Aí você vai lá, você faz uma pesquisa, você vê onde vocês vão jantar depois. Aí você faz toda uma programação e tal. E aí chega a hora que você vai contar para o seu parceiro ou parceira que você tem um dia de folga e que você vai dedicar esse dia a ele ou ela. Quando você vai falar, a pessoa diz assim, puxa, mas justo esse dia eu vou ter prova no dia seguinte, eu vou ter que estudar, eu não vou poder sair com você, né? E naquele momento em que você gastou todo aquele tempo pensando, programando, planejando tudo aquilo, e quando você vai fazer aquela surpresa para aquela pessoa e ela não recebe tudo aquilo que você programou para ela, vem a frustração e concorda comigo que vem a raiva? Então aí já conseguiu sentir a raiva aí. Naquele momento, o que a gente faz? A gente quer atacar a pessoa com a mesma raiva que a gente está sentindo. Então a gente quer que a outra pessoa sinta o que a gente sente, né? Então normalmente a gente faz assim, você nunca pode mesmo, né? Você me cobra porque você quer sair comigo e justo no dia que eu posso e eu dedico esse dia todinho para você e você não quer. Aí a pessoa fala, não é que eu não quero, é porque eu não posso. Não, é porque você não quer mesmo, que você nunca pode, você nunca quer, você nunca faz nenhum sacrifício para estar comigo. E aí a gente quer culpar a outra pessoa pela frustração que a gente está sentindo, mas por uma expectativa que nós criamos sozinhos na nossa cabeça. Ou seja, a gente não checou a realidade, criamos a expectativa, a gente mesmo se frustra porque a outra pessoa não se encaixa na fantasia que a gente fez de um dia bacana, perfeito e romântico e tal, e a gente se chateia muito com isso e a gente acaba atacando o relacionamento, atacando o vínculo, né? E a pessoa depois fica chateada com a nossa raiva, né? E depois fica de bico e pronto. Nós já criamos aqui, então, a gente já criou aqui um ambiente que estava tudo legal e nós mesmos criamos um ambiente que não é bacana. Então esse é o primeiro vilão, que é o vilão da expectativa que eu estou falando, né? Então a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso desde o momento em que a gente vai começar a namorar até, né? Até o momento que a gente está conversando com a pessoa, é normal que a gente faça isso, né? Mas o grande problema é quando a gente não percebe que nós estamos fazendo expectativas, estamos criando muitas expectativas e estamos colocando toda a nossa esperança, toda a nossa coisa naquele relacionamento, naquela imagem. E quando a pessoa não responde ou fala aquilo que a gente gostaria, por exemplo, mulher, né? A gente é mais romântica que os homens e às vezes a gente imagina aquela noite perfeita, né, o primeiro encontro e tal, e de repente o cara vem vestido com uma roupa que a gente não acha bacana, ou vai num restaurante que a gente não gosta, e depois ele não fala a palavra certa naquela hora, pronto, aí a gente já começou a ver que não era para ser, né? Então vamos lá, então a gente já falou aqui o primeiro vilão, que é o vilão da expectativa, que a gente faz isso o tempo todo, é natural do ser humano, mas a gente vai ver agora a solução, né? Como é que a gente
deixa de sair fora, como a gente sai fora dessas expectativas? O primeiro ponto é a gente aprender a se comunicar, né? Então, isso vai trazer o respeito, a maturidade no relacionamento, né? Então, quando a gente só vive a expectativa e a frustração, e a gente se cala na nossa frustração, nós não amadurecemos, porque nós não saímos do mundo da fantasia. A gente continua apegado à imagem que a gente fez da outra pessoa e a gente não consegue sair dessa prisão que nós mesmos colocamos. E a gente replica esse mesmo comportamento várias vezes. Então, a comunicação, ela é uma solução para esse tipo de armadilha. A comunicação significa não querer adivinhar tanto. Então, toda vez que a gente tiver que fazer alguma coisa com a outra pessoa, a gente pode consultar a outra pessoa. Olha, amor, eu vou ter um dia de folga. O que você acha? Eu estava pensando da gente aproveitar e ir ao cinema. Eu queria saber como é que você está. Tudo bem para você? E olha, isso não é só no relacionamento amoroso, mas eu acho que na família a gente tem muito isso. Principalmente quando os filhos estão crescendo e eles estão na adolescência, a gente se esquece muitas vezes que o filho já tem os amiguinhos dele, que ele já tem a programação, a expectativa do dia deles. Aí, às vezes, a gente enfia o filho no meio do nosso programa e a gente fala, você vai com a gente, e às vezes o filho não quer, né? Oi Zé, tudo bem? Boa tarde. E às vezes o filho não está afim e a gente enfia o filho lá no meio da nossa programação, ele fica com raiva porque ele não foi ouvido, né? E aí, Carol? Obrigada, amiga. A maturidade revela surpresa, revela, e surpresas são furadas, é isso mesmo. Às vezes, a surpresa tem que ser, exige muito controle, né, amiga? A surpresa exige que você tome conta de muitas variáveis e nem sempre a gente tem controle sobre tudo. Aliás, o teu marido fez uma surpresa maravilhosa, né? Que é dando um presente para você. A Carol ganhou aí um iPhone novo, maravilhosa. E esse tipo de surpresa é legal porque você tem umas variáveis mais controladas. Você só está dando uma coisa que você sabe que a pessoa está precisando, né? Então, isso é muito, muito legal, porque você já tem todas as variáveis, todas as informações necessárias para você poder fazer uma surpresa assim certeira, né? É certo que a pessoa vai gostar. Mas quando a gente tem a insegurança, é bom a gente sempre perguntar, né? Eu mesma, quando vou sair com meu filho, eu sempre pergunto para ele. Ele tem 10 anos e eu falo assim, olha, eu estava pensando em sair, comer tal coisa, tudo bem para você? A gente ir ao cinema ou fazer alguma coisa assim, eu sempre consulto, porque é uma forma de respeito. Quando a gente pergunta para outra pessoa se tudo bem, é legal, no caso até dos filhos que são menores, para mostrar para eles que a gente respeita a opinião deles, que eles têm um peso na programação, né? E nas nossas decisões. Então, tudo que você for fazer em conjunto, quanto mais democrático for, né? Eu sei que é muito difícil muitas vezes, e tem hora que tem que ser a coisa meio que imposta mesmo, porque é uma coisa que tem que fazer, né? Então, o que tem que fazer não tem negociação, mas um dia que dá para a gente negociar é bacana, porque isso é o exercício da política, inclusive, né? O que é a política? A política é cuidar do bem comum, né? Então, quando a gente convive num ambiente, mesmo que seja familiar, e que a gente converse sobre isso, ou sobre o que cada um vai ter que fazer, democratizar ali, você distribuir as responsabilidades, isso é muito saudável. Porque quando você comunica, você também diz como é que você se sente, muitas vezes, tendo que fazer tudo sozinho dentro de casa. É muito pesado, muitas vezes, né? E quando a gente comunica, às vezes a outra pessoa se sensibiliza e fala, nossa, essa parte eu posso fazer, né? A gente distribui um pouquinho a carga da vida, né? Então, só para fechar aqui o primeiro vilão, que a gente falou da expectativa, a gente supera esse vilão trazendo como solução a comunicação. É não querer adivinhar, é querer realmente discutir aquela questão com a pessoa.
tá? Então, isso traz maturidade, traz respeito. Vamos agora para o nosso segundo vilão, que é o vilão da competição. Você sabe que muitos casais competem no relacionamento? Pois é. A gente compete não só no relacionamento, às vezes a gente compete nas amizades, a gente compete muitas vezes com colegas de trabalho e a gente acaba alimentando muito a inveja, porque o que está como base da competição é a inveja. E o nosso sistema econômico, inclusive, que é o sistema capitalista, ele é um sistema baseado na inveja, né? Como é que funciona isso? O que é a inveja? A inveja vem de uma palavra do latim chamada invidere, que significa não ver. Então, a gente não consegue enxergar aquilo que nós temos de bom, a gente só enxerga o que o vizinho tem de bom, que aquela pessoa tem e eu não tenho, que o vizinho trocou de carro e eu ainda estou com um carro de trocentos anos atrás, que o meu colega de trabalho está com iPhone novo e meu celular é de trocentos anos atrás, ele não canta, não grita, não dá, né, não faz show. Né? Então, a gente começa a se sentir mal. E o capitalismo, o que ele faz? Ele induz o consumo e o descarte de coisas, inclusive, que ainda funcionam. Né? Então, essa coisa da gente ter que trocar o celular todo ano e a gente fica escravo disso, isso é uma coisa bem do capitalismo. E isso acontece dentro dos relacionamentos. Então, vou dar um exemplo de como isso pode ser um vilão dentro do nosso relacionamento. Vamos lá, vamos pegar um casal. Normalmente a gente escuta assim: eu estou buscando a metade da minha laranja, né? Então a pessoa sempre busca alguém que a complete, que é um zoado isso, sabe? Isso não existe, ninguém vai te completar. Então a pessoa ou ela aprende a conviver bem com ela mesma, a gostar da própria companhia, ou então ninguém vai suportar. Ninguém suporta. Se nem você se suporta, meu amigo, quem é que vai te suportar? Pensa bem. Né? Ninguém. Ou você aprende a ser uma boa companhia para você mesmo, ou está fadado a ficar muito tempo sozinho, que ninguém vai aguentar o tamanho da sua carência. E aí a gente, na carência, a gente busca pessoas que tenham coisas que a gente não tem. Então, por exemplo, é muito comum você pegar casais em que, vamos supor, você busca no outro o que falta em você. Então, vamos supor, eu acho que eu sou uma pessoa muito desorganizada, então eu vou pegar uma pessoa que é bem organizada, que faz um bom planejamento, né? Ou se eu sou muito tímida, eu quero quero uma pessoa que seja mais extrovertida, porque quem sabe essa pessoa me traz uma luz para a minha vida. E normalmente é assim que é no começo. A gente se encanta pelas qualidades da outra pessoa, que a pessoa fala bem, porque a pessoa é espontânea, porque tem muitos amigos e tal, e de repente a gente está lá se relacionando um tempo, passou aquele tempinho, aquela qualidade que tanto nos encantou, ela começa a nos chatear. Porque vamos supor que eu tenha encontrado uma pessoa muito organizada. Eu começo a me chatear porque a pessoa é muito certinha e eu odeio a pessoa que ela é muito certinha, porque na hora de sair ela não quer mudar o trajeto, ela quer fazer tudo daquele jeito que ela planejou. Então, aquele encantamento que eu tinha por conta do planejamento dela começa a me irritar. Outra coisa que me irrita, às vezes, é a pessoa ser expansiva demais, que foi aquilo que me fez gostar dela. Aí, quando a gente vai para a festa, ela me larga lá num canto da festa e vai lá se divertir com os amigos e me larga de canto e fica lá sendo o centro das atenções. Lembra que eu falei para vocês que a inveja está por detrás de muitos relacionamentos competitivos? Pois é. Eu começo a me ressentir da alegria que a pessoa tem de ficar lá todo se achando na festa, com todo mundo olhando para ele e eu largada lá num canto da festa. Eu começo, então, a atacar o vínculo, porque aquilo me dá muita frustração. Né? Ele tem, porque olha só como é que é o movimento psicológico. Eu começo primeiro a admirar aquela coisa que eu não tenho no outro, e depois eu começo a ficar com muita raiva, porque eu não tenho mesmo e não vou desenvolver toda aquela simpatia, e começo a ficar com raiva da espontaneidade do outro. Aí eu ataco e falo assim: você está pensando o quê? Né? Olha aqui quem está chegando aqui na nossa live, minha querida amiga Miriam. Amiga, senti falta de você hoje na Malhação.
Beijo para você, minha querida. Olha só, amiga, eu tô falando aqui que a gente muitas vezes se ressente de coisas que a gente admirava no parceiro. Então a gente começa a falar assim: você tá pensando que você é o quê, hein? Você tá pensando que você é todo, que você tá se achando o rei da cocada preta, né? Então a gente começa a atacar justamente a qualidade da pessoa que a gente gostava. Para quê? Para colocar a pessoa um pouquinho mais para baixo. E assim a gente se sente menos ameaçado na relação. Então, olha só como é uma coisa complicada quando a gente não trabalha aspectos dentro da gente e vai procurar isso na outra pessoa. É sempre uma armadilha. Então, a competição, ela acontece muito nos relacionamentos desse jeito, ou então, por exemplo, tudo isso tem a ver com autoestima, hein? Vamos supor, isso acontece muito agora. O homem perde o emprego e a mulher tem que bancar a casa por um tempo. O cara que perdeu o emprego, ele se sente, ou que está passando por uma situação financeira difícil, não está dando para manter o padrão de vida em casa, vai ter que cortar a saidinha, não vai dar para jantar fora, não vai dar mais para comprar aquela roupa, vamos ter que vender esse carro e comprar um menor, né, de um valor menor, mas que leva de qualquer jeito, né? Ele começa a se sentir mal e vê a mulher trabalhando. E ele começa a se ressentir, né? Então ele começa a falar assim, e ela está toda feliz. Imagina essa situação: o cara não está trabalhando, perdeu o emprego e a mulher acabou de receber uma promoção, piorou a situação dele. E aí ele fala assim: tá toda feliz, mas ó, a louça tá aí, ó, toda lá na pia te esperando. A casa tá uma zona. Então ele ataca o vínculo, mostrando tudo aquilo que ela não faz de bom dentro da casa, mas ele não consegue enxergar todos os méritos que ela está tendo em outro âmbito da vida, né? Então, a competição, ela é um outro vilão por conta disso. A gente não percebe que a nossa insegurança acaba atacando o vínculo e chateia a outra pessoa, né? Muitas vezes também, por outro lado, Elaine, minha amiga! Obrigada, minhas queridas! Gente, manda pergunta aí. Eu estou falando de vilões de relacionamento hoje, hein? Olha só, agora eu estou falando do segundo vilão, que é da competição. Então, quem está entrando agora, eu estou falando sobre vilões do relacionamento e vou falar também sobre as soluções. Então, eu já falei do primeiro, que é o vilão da expectativa, que causa frustração, e como solução, a comunicação. Segundo vilão que eu estou falando aqui é a competição dentro do relacionamento, que causa também esse mal-estar entre as pessoas, e eu vou falar agora da solução, tá? Então, muitas vezes a gente acaba competindo com o parceiro, compete dentro de casa, até por atenção, filhos também. Às vezes acontece, né, dos filhos competirem entre eles pela atenção dos pais. Isso é muito comum, isso é bíblico, né? A competição que a gente tem. E tudo isso, gente, por uma questão de autoestima mesmo. Nós todos, seres humanos, temos a nossa carência, todos nós temos as nossas inseguranças, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente nega isso, né? A gente nega achando que não precisa de ninguém, que eu me basto, e isso é péssimo, essa negação, porque isso não faz a gente trabalhar os nossos aspectos, né? Oi, Cristiane! Olha, a Cristiane está falando, impressionante, é assim mesmo. Como não tomar isso como um círculo vicioso? Perfeito, que agora eu vou falar a resposta aqui, a solução. Então, a gente percebe que essa competição, ela vem por conta dessa insegurança. E qual que é a solução para a gente trazer mais harmonia para os nossos relacionamentos? É trabalhar, em primeiro lugar, a sua autoconfiança e autoestima, para a gente não ter a necessidade de colocar o outro para baixo para eu ficar um pouco melhor. Às vezes a gente faz isso dentro de casa, a gente fala assim, só eu limpo a casa, só eu faço as coisas aqui em casa, ninguém faz nada. Mas por detrás dessa fala, eu estou dizendo assim, gente, olha só como eu sou importante, hein? Sou importante, eu estou falando para mim mesma. Olha só como eu sou importante, mas eu preciso colocar os outros para baixo, para que eles me valorizem,
Percebe? Então, esse movimento psicológico que é o que a gente tem que observar, né? Para que a gente não fique só no sintoma, que isso é sintoma, mas que a gente vá na causa. A causa é o quê? A minha carência. Eu preciso de atenção, eu preciso de elogio, eu preciso que as pessoas olhem aquilo que eu faço de bom, porque eu mesma não estou conseguindo valorizar, tá? Então, a Miriam está falando assim, olha, que ela tem uma amiga que possui seu próprio negócio, está crescendo profissionalmente, ela até desabafou comigo, que parece que ela faz tudo, que ele faz tudo para ela desistir, mas ela não desiste. E é isso mesmo, Miriam. A competição, principalmente nesse momento que nós estamos hoje, que as mulheres estão entrando muito como empreendedoras, dá muito medo nos homens, porque até então, qual que foi a imagem que os homens criaram das mulheres? O modelo mental é mulher, ela é uma propriedade minha, ela tem que ficar em casa, e eu tenho esse poder porque eu tenho recursos financeiros, então quem tem dinheiro manda em casa, é assim que a nossa mente foi criada até então. E agora essa mulher, ela sai de casa, começa a trabalhar, e aí como que vai ser? Né? Ele pensa, ela pode encontrar um cara aí qualquer e me largar aqui, como é que vai ser? Então eles começam a ter esses medos na cabeça deles. E ao invés de conversar isso com a mulher e falar assim, olha, a mulher, né, minha esposa, amor, eu estou muito inseguro, eu estou gostando que você faça esse trabalho, eu quero uma mulher que trabalhe, mas ao mesmo tempo eu estou muito inseguro, porque eu estou achando que você vai arrumar um outro cara qualquer. E ela vai dizer para ele o que ela está pensando na cabeça dela. E muitas vezes a mulher não está nem pensando nisso. E eu conheço muitas mulheres, eu sou uma mulher que trabalho, e eu posso te dizer com toda tranquilidade que raramente uma mulher... Olha, eu nunca vi, juro por Deus, olha que eu estou no meio de mulher empreendedora aí, conheço bastante mulher, e eu nunca ouvi falar que mulher começa um novo negócio para ver se arruma um outro cara. Não, as mulheres, elas trabalham por autorrealização, porque elas querem ser felizes, porque elas acham que elas podem mais do que lavar a louça atrás de uma pia. É só isso que elas querem ser felizes, porque a gente tem talento e esses talentos podem ajudar outras pessoas. É só para isso que a gente quer trabalhar. A gente não quer competir com ninguém. Mulher não é tão competitiva assim. E a gente não é tão songamonga, né, de cair em qualquer cantada que alguém possa passar. É uma bobagem da cabeça mesmo de muitos homens, né? Oi, Robson, querido. Um beijo para você, que saudade! Que legal que você está aqui com a gente na live hoje, que feriadão. Estamos falando aqui dos vilões de relacionamento. E aí, respondendo ainda a pergunta da Cristiane, então assim, a gente tem que olhar para a gente, valorizar aquilo que a gente já tem, a gente mesmo tem que se elogiar. Por exemplo, hoje é feriadão, já fui malhar. Já fui fazer ginástica, acordei 5h30 da manhã no feriado. Frio lascado de manhã. Dá muita preguiça de sair de casa para fazer ginástica, porque está muito frio, né? Mas quando eu saio de casa e chego lá, a primeira coisa que eu faço para mim é me elogiar e falar assim, meu, parabéns, você chegou, você veio. Então eu dou parabéns para mim mesma, sabe? Isso é legal a gente fazer. A gente tem que reconhecer as coisas que a gente faz de bom e que exigiu sacrifício. E depois que eu acabo a ginástica, eu me sinto tão bem que eu falo assim, ai, obrigada por ter vindo, porque eu fiquei tão feliz de ter vindo, né? Senti tanta coisa boa que eu preciso me agradecer, né? E quando a gente começa a se valorizar, nesse sentido, reconhecer o que a gente faz, a gente não precisa tanto do reconhecimento da outra pessoa, porque nós estamos dando para nós mesmos um pouquinho do amor próprio. Um dia eu vou fazer uma live sobre autoestima. Aliás, não dá para ser em só uma live, a gente vai dividir, porque a autoestima ela tem vários pilares e não é tão simples assim, não dá para pegar só um aspecto, mas é interessantíssimo porque a gente pode alimentar a nossa autoestima de várias formas diferentes.
O José está falando assim, e as mulheres não são competitivas? São muito, entre elas, inclusive. Por que a gente fala que mulheres são muito competitivas, principalmente entre as mulheres? Porque, mais uma vez, por centenas de anos, ou milhares de anos, as mulheres elas não tinham como trabalhar. O dinheiro delas vinha através do marido. Não tinha outra forma. Elas não conseguiam trabalhar. Não era uma escolha, eu quero trabalhar e vou trabalhar, quero estudar. Não, as mulheres queriam estudar, mas não tinha como estudar. A única forma que essa mulher tinha de ser alguém numa sociedade era arrumando um cara para casar e ter o dinheiro. Então, se ela quisesse conforto, não quisesse passar perrengue, ela tinha que ter um cara que tivesse mais grana. Tá? Então, o que ela fazia? Ela se arrumava o máximo possível para ficar mais bonita possível, porque isso aumentaria as chances dela arrumar um parceiro que tivesse grana, porque os caras que têm mais dinheiro, eles são mais concorridos, até hoje, assim, até hoje, né? E então, as mulheres se arrumavam olhando sempre para uma outra mulher, para ver se ela estava mais bonita ou não do que outra mulher. Então, esse ficou o padrão mental, o modelo mental de muitas mulheres. Então, por isso que a gente fala assim que as mulheres se arrumam para as outras mulheres, porque, na verdade, o modelo mental dela está lá atrás ainda, né? De que ela precisa arrumar um cara rico, e esse cara rico é muito concorrido, então eu preciso ver como é que estão as outras mulheres, como é que está a minha concorrência, para ver se eu estou boa ou não estou boa. E isso garantiria para mim a minha subsistência. Só que, olha só, né? Nós estamos num momento histórico em que a sociedade está mudando, mas o nosso modelo mental ainda não está mudando. Quer dizer, ele muda devagar, ele muda com o tempo, e muda muitas vezes sofrendo, porque a gente não faz essas reflexões. Então, a gente não consegue entender que o mundo mudou. Ainda hoje, Zé, eu vejo mães que falam assim para as filhas, olha, filha, você arruma um cara rico para casar. O que está por detrás de uma fala como essa? Está assim, você não é capaz de fazer o seu dinheiro, então você tem que arrumar um outro cara, né, que você vai beber daquela fonte, porque você não é fonte, você não gera lucro, né? Então, isso ainda acaba sendo incutido no inconsciente das mulheres. E eu ainda vejo hoje mulheres já maduras que ainda buscam nos maridos uma fonte de renda, né? Porque ela mesma não consegue enxergar que ela tem talento e ela mesma pode trabalhar, né? Giovana, minha querida amiga, está aqui com a gente também aqui na live. Ai, saudade de você, Gi, que legal, meu, sabia, que bacana que eu ia encontrar gente diferente hoje no feriado, muito legal. Então, perceba que os nossos modelos mentais, eles demoram um tempo a mais para mudar, né? Então, é por isso que a gente fala que as mulheres são muito competitivas ainda, entre elas, por conta desse modelo mental que é muito antigo, né? Então, eu concordo com vocês, porque existe, sim, essa competição, tá? A gente vai ver também, agora, um outro vilão, que é um vilão, a gente já falou do vilão do relacionamento, que é o primeiro da expectativa, que a gente cria as expectativas e depois se frustra, e a solução é a comunicação. Segundo vilão, a competição, que acontece em todos os relacionamentos, inclusive nos relacionamentos de trabalho, que é muito ruim também, porque ao invés da gente cooperar, a gente fica sempre competindo, né? A gente não soma forças. Tudo isso tem como base a nossa inveja, a nossa baixa autoestima, o nosso medo de não ser bom o suficiente. Então, a gente sempre encontra valor no outro e nunca encontra valor em nós. Terceiro vilão, que também tem como base a mesma raiz, é o vilão do controle e posse. Muita gente confunde amor com posse, e amor não tem nada a ver com posse. Então, a gente pensa assim, sabe aquelas falas assim, ó, você é meu, eu sou seu, nós somos um, olha só. Gente, que maluquice esse negócio, nós somos um. Para, que ninguém é só um. É loucura isso, né? A gente tem que entender que nós somos seres
individuais que vivemos numa sociedade, num coletivo, mas nós somos seres únicos e que mesmo que a gente conviva anos por escolha, por um casamento com uma outra pessoa, nós somos seres individuais. A partir do momento que eu começo a juntar eu com o outro e achar que aquele movimento é normal, onde um vai, outro vai, o que um pensa, o outro pensa, o que um come, o outro come. Para, que é isso? Né? Isso aí não é normal, não, tá? Isso é meio doentio. Então, aqui a Cristiane está dizendo assim, ó, verdade, isso é gradativo. Acredito que... ela está falando do negócio das mulheres, né? Acredito que a nova geração conseguirá romper esse círculo vicioso que começou a ser rompido de uns 20, 30 anos para cá, e a nova geração é mais aberta para essa mudança, graças a Deus. Perfeito, Cristiane. A Cristiane está falando aqui, que eu acabei de falar, sobre a questão da competição entre as mulheres, e eu acredito muito nisso, sabe, Cristiane? Não dá para a gente mudar assim de uma hora para outra no instalar de dedos, porque isso nem é saudável. Todo esse movimento feminino, ele traz também reflexões e debates. Então, você vai ver, por exemplo, mulheres, esse movimento feminista, que confunde o empoderamento com luta de classe, luta de poder, com violência. Cara, isso não tem nada a ver, né? E a gente está começando a dialogar. A gente sai de um lugar muito passivo, vai para um lugar ativo demais, em que a gente compete com os homens, querendo ser homens, querendo imitar todos os comportamentos de homens, né? E não é isso, né? É uma questão assim da gente se respeitar nas diferenças, e até que a gente ache esse caminho do meio, a gente vai debater muito esse assunto. É assim que as coisas funcionam. A gente não pode se chatear pelos debates, né? A gente não pode se chatear pelos erros que a gente comete, né? Isso aí, Gi, a gente sabe que não é único, né? E depois acaba o casamento e você fica sem identidade. Isso. Então, agora vamos falar desse terceiro vilão, que é o do controle e posse, que é exatamente isso. Muitas pessoas têm relacionamentos de muitos anos e depois que se separam, percebem, isso é homem e mulher, hein? Que perderam todos os amigos, que estão sós no mundo. Perderam os amigos, eles não têm vida social, eles não têm nenhuma vida a não ser com o parceiro ou parceira. Aí, quando o parceiro se foi toda a vida da pessoa, ele não construiu nada por si, não tem com quem sair, não tem o que falar, não tem nada, né? A outra pessoa que fazia tudo na vida. Então, às vezes a gente cai nessa zona de conforto, de relacionamento, né? Em que a gente deixa que a outra pessoa tome conta de tudo e a gente acaba ficando lá naquela coisa, eu vou na onda do outro, né? Não constrói nada. Bom, isso é muito ruim, né? E, às vezes, isso está ligado com esse terceiro vilão, que é o do controle e posse, né? Então, às vezes, um parceiro muito ciumento não permite que o outro tenha amigos fora do relacionamento, né? Então, não deixa a mulher sair com as amigas, a mulher também não deixa o cara jogar o futebol, né? Francisco, Tilim, querido, um beijo. Beijo, vou mandar um beijo pro Kevin, sim, querido. Olha só que bacana encontrar os amigos aqui na live. Então, gente, voltando aqui do negócio aqui da posse. Então, essa mistura entre o eu e o outro, ela não é benéfica, tá? E, assim, a gente vai perceber que nos relacionamentos a gente vai ter papéis complementares. A gente vai ter, assim, o papel, às vezes, do dominador e do dominado, que se permite dominar. Então, eu sempre falo que não existe o sádico se não tem o masoquista. O sádico é aquele que bate e o masoquista é aquele que gosta de apanhar. Então, não existe um dominador se você não tem o que gosta de ser também dominado. Então,
de uma certa forma, a gente tem um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Às vezes eu estou numa situação ruim, mas eu tenho vantagens naquilo. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, a mulher fala assim: meu marido não me deixa estudar, ele não me deixa sair, ele não me deixa trabalhar. Mas, por outro lado, eu estou ganhando o quê? Conforto. Eu não preciso me matar, eu não preciso sair no dia de chuva, eu não preciso sair no frio para trabalhar, eu não preciso estar lá aguentando o chefe chato. Então, assim, eu também ganho por uma situação que aparentemente é ruim para mim. Só que a vida cobra nosso preço. E depois, lá na frente, eu vou ver, putz, eu paralisei a minha vida em função desse relacionamento e agora eu estou numa situação ruim, mas a gente tem que entender que nós também nos colocamos nessa situação. Né? Então, essa relação essa relação aí de posse, né, de controle e posse, ela não é positiva para ninguém, porque ela não faz ninguém crescer. Né? Como que a gente faz, então, para a gente sair dessa situação? Como que a gente supera isso? Bom, a gente tem que entender a psicologia da pessoa que é dominadora. Todo dominador, ele é inseguro, ele tem medo que o outro saia voando pela vida, né? Então, o que ele acha? Como ele não enxerga nenhum valor nele, ele acha que a outra pessoa só vai ficar no relacionamento se ele manipular, se ele ameaçar, né? Se ele tiver alguma coisa que seja material para ela ficar. Então, tem cara que acha que a mulher só vai ficar se ele tiver grana, porque o dia que ele falir, essa mulher não vai mais ficar com ele. Então, quer dizer, ele não consegue enxergar valores nele, por isso ele é muito ciumento, por isso que ele não deixa a mulher sair com as amigas, porque como ele é muito inseguro, ele acha que a pessoa não vai voltar. Né? Então, primeiro isso, a gente tem que entender que todo dominador, todo ciumento, ele é inseguro. Então, ou ele vai usar de alguma desses artifícios para poder se manter o relacionamento. Então, como eu falei na outra live, a mulher, ela não chantageia, às vezes, ameaçando por violência. Né? Mas ela manipula emocionalmente, gerando culpa, gerando sensações ruins, né? Do tipo, olha só como que você me deixa e chora e tal, né? E tem muito cara que tem medo do choro da mulher, né? E aí cai. Bom, então a gente vai ver que essas pessoas são inseguras, tá? Elas não enxergam nada de positivo dentro delas, tá? E a solução é que a gente ajude esse parceiro a desenvolver o amor próprio. Como é que a gente faz isso? Mostrando para essa pessoa as consequências que esse tipo de sufocamento, porque é um sufocamento, cara, você ficar com uma pessoa que está o tempo todo duvidando do relacionamento, sabe? Você estar num relacionamento e ao mesmo tempo você duvida que ele está dando certo. E ele está dando certo. Só que quando você dá foco naquilo que dá errado, isso se torna, para nossa mente inconsciente, aquela crença que se autorrealiza. A gente coloca isso como uma verdade para nós e a gente acaba tendo comportamentos que destroem o relacionamento. Então, por exemplo, a gente sempre vai ficar duvidando do outro, da palavra da outra pessoa, e relacionamento que você não tem como base a confiança, ele realmente vai corroendo e vai enchendo o saco da outra pessoa que não está fazendo às vezes nada de errado. E aí a pessoa, ela não tem nenhum crédito por isso, por fazer as coisas certas, né? Então, é extremamente desgastante. E aí, no final, a pessoa acaba tendo aquilo que justamente ela tinha mais medo, que é ficar sozinha. É o abandono da outra pessoa, tá? Então, esse é um outro vilão dos relacionamentos, tá? Então, a gente já viu o vilão da expectativa, da competição, do controle, e a gente vai para o último vilão agora, que é o vilão da barganha. Olha só, o que é o vilão da barganha? É um relacionamento baseado em cobranças. Veja se você já conheceu alguém assim, se você já participou de um relacionamento assim. Tudo é contabilizado.
é assim, eu ligo se ele me ligar. Se ele não me ligar, eu não ligo. Se ela me ligar, eu ligo. Sabe assim? Né? Ela me deu um presente, então eu vou dar um presente. Sabe aquele pensamento de pobre? É mais ou menos assim o vilão da barganha. Tudo é contabilizado. Esse movimento da barganha, ele é um movimento muito comum na nossa sociedade, porque ele exige um nível moral de... você sair desse patamar exige um nível moral mais alto. O que é um nível moral mais alto? É você fazer as coisas para o outro porque você quer, porque você não quer nada em troca. E a nossa sociedade, ela tem um nível moral ainda rebaixado, ainda mais primitivo. Como que a gente enxerga isso? Muitas pessoas têm filhos não porque querem cuidar gratuitamente de um ser humano e criar um bom cidadão para o mundo. Eles têm filhos para serem cuidados quando ficarem velhos. Olha aí, esse é vilão de barganha. Eu vou ter filho porque quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Vou morrer lá no asilo? Vou morrer sozinho? Vou passar fome? Então, esta pessoa cuida do filho para que este filho, na esperança de que esse filho vá cuidar dela quando ela ficar velha. Agora, quem pensa assim, eu vou até já avisar, pode tirar o cavalinho da chuva, porque ninguém vai cuidar de você. Verdade. Você sabe que essas pessoas que são muito egoístas, né, que fazem muita barganha, quando essas pessoas envelhecem, essas que são as mais abandonadas. Sabia disso? Essas aqui são mais abandonadas. São aquelas pessoas que durante a vida inteira barganharam com o amor. Então, às vezes, a gente faz isso com Deus. O amor de Deus é assim, dele para nós, né? É infinito, a gente sabe, e que independente do que nós sejamos, do que a gente faça, o amor de Deus, ele é de graça para nós. Só que como é que é o nosso amor por ele? É assim. A gente está mal das pernas, está com um monte de dívida, o que a gente vai fazer? Vai para a igreja, aí vai rezar lá, né? Estou tão longe de Deus, eu vou lá, estou com um problema. Então, só quando a gente tem problema, a gente lembra que existe Deus. Estou com câncer. Estou não sei o que, aí eu lembro que tem Deus, né? Margarete, minha linda, diretamente da Alemanha, ela está fazendo aqui um comentário, olha só. Triste esse pensamento, ninguém garante que o filho vai cuidar de você. Perfeito, ninguém garante mesmo. E nem é para esperar. E que se quiser cuidar, que cuide porque quer. Não é verdade? É assim que tem que ser. O amor tem que ser de graça. Nós recebemos o amor de Deus de graça. Então, o amor é graça. A gente faz isso porque a gente quer, não quer nada em troca. Porque se quiser alguma coisa em troca, não é amor, é barganha. E a gente barganha com Deus o tempo todo, do tipo assim, olha, Deus, eu estou fazendo uma coisa bem legal aqui, estou fazendo até caridade, estou doando tantos reais aqui, olha bem para mim, porque eu mereço saúde, eu mereço ser curado, eu mereço um companheiro bacana, olha, não vai esquecer de mim, hein? Estou fazendo coisa boa aqui, hein? A gente faz isso o tempo todo. Né? A gente faz isso com o filho, a gente faz isso com os amigos, a gente fala assim, fui na festa do fulano, né? Então ele tem que vir na minha festa. Né? Então a gente o tempo todo está cobrando isso. Então você percebe que isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade, é normal, todo mundo acaba fazendo, mas qual é o nosso grande aprendizado? Nosso grande aprendizado é a reflexão e falar assim, cara, eu não preciso ser assim, né? Eu posso dar amor de graça, porque isso é me dado infinitamente, eu posso oferecer isso gratuitamente para as pessoas. E o problema do amor barganha num relacionamento amoroso é que ele fica aquele amor que tira tudo, do tipo assim, olha como fica o relacionamento. O marido vai viajar e sempre traz um presentinho para a mulher. Aí, de repente, a mulher, um dia ele não traz o presentinho. A mulher fala assim, puxa, ele nem tá mais ligando para mim, não traz nem aquele presentinho mais.
Já que ele não faz isso, eu não vou mais fazer aquele cafezinho que ele gosta e levar na cama. Eu não faço mais isso, porque ele também não me faz mais nada de bom. Aí o marido fala assim: cara, a minha mulher tá me distratando. Você vê, ela não me traz mais o cafezinho na cama, também não vou mais levar ela ao cinema, que eu sei que ela gosta. Pronto. Aí a mulher fala assim: tá vendo? Não me traz mais presente, ele não me leva mais ao cinema, eu não vou mais fazer aquela janta gostosa, não vou mais fazer porque ele não merece, ele não me valoriza. Aí o marido fala assim: poxa, ela já não me traz mais café na cama, ela tá esquisita, também não tô mais levando no cinema, também, ó, quer saber? Não sai nem mais para jantar com essa mulher aí, porque ela não me valoriza, me mato de trabalhar para pagar as contas dessa casa. Então você percebe que é um amor que tira. A barganha, ela é um pensamento de pobreza, porque é como se você não tivesse. E se você vai dar alguma coisa, você necessariamente precisa ter algo em troca. Então, às vezes a gente não percebe que o outro não está podendo dar porque ele não pode dar. A gente não pode cobrar do outro aquilo que o outro não consegue nos dar. E é muito difícil a gente entender isso. Às vezes a gente quer um amor que o outro não é capaz de dar. Até porque ele nem pode, que é o amor próprio. Às vezes a gente quer do outro, a gente tem uma carência infinita e a gente quer do outro aquilo que nós mesmos não damos pra gente. E aí a gente começa a entrar nesse amor barganha, que é péssimo, né? Então, olha só, o amor barganha, ele é um amor baseado em cobranças, ele contabiliza cada gesto que a gente faz, né? A gente cobra juros caríssimos no futuro, porque veja, um amor barganha, um relacionamento barganha, quando ele acaba, você aguenta. Aguenta, porque quando acabar esse relacionamento, a pessoa vai abrir o baú assim, ó, e ela vai jogar na tua cara tudo aquilo que ela deixou de fazer por sua causa. Porque você me desgraçou, porque eu não estudei por sua causa, porque eu não fui viajar por sua causa, porque eu deixei aquele emprego por sua causa, porque eu fiz um monte de coisa, muitos sacrifícios por sua causa. Então, o amor barganha, ele traz isso. Ele traz muito sofrimento ao término do relacionamento, porque a pessoa vai jogar na tua cara todas as escolhas que ela fez e que deveria ter sido feita por vontade própria e não por barganha. A outra pessoa, ela não tem culpa das escolhas que a gente faz. Então, é um amor muito imaturo, é um relacionamento muito ruim, né? Por isso que eu falo assim, nós somos seres individuais que convivemos em grupo, que convivemos em pares, mas nós temos que ser muito responsáveis pelas escolhas que nós fazemos por nós mesmos. O outro não tem nada a ver com a vida que a gente escolheu. Então, se eu abro mão da minha vida para fazer algo em prol do outro, é porque eu quero. Eu jamais poderia jogar na cara do outro uma escolha que deveria ter sido minha por consciência, percebe? Então, esse é o grande problema do amor barganha. Se a gente não traz isso à consciência e faz reflexões como essa que a gente está fazendo aqui agora, a gente não consegue sair desse ciclo vicioso de cobrança. Então, é por isso que tem gente que sai de um relacionamento e entra em outro e sofre tudo igual e se acha vítima e fala assim: ai, olha só como a vida é ruim, eu só atraio esse tipo de gente que só quer se aproveitar de mim. Lógico, cara, porque você também está querendo se aproveitar do outro. É uma coisa óbvia, entende? A vida te dá aquilo que você dá para a vida, né? Então, assim, você ser responsável, você se bancar na vida, é isso, não é uma questão financeira. Se bancar na vida é você olhar para a tua vida hoje e saber que você foi o construtor da tua vida através das suas escolhas, sendo negligente ou não. Se você deixou de tomar uma ação, uma decisão na sua vida e deixou que o outro tomasse no seu lugar, foi um problema seu. É uma responsabilidade sua, né? De você falar assim, puxa, então, não precisa se culpar, mas é uma questão de você dizer assim, cara, eu não vou mais deixar que isso aconteça.
né? E a partir de hoje, você negocia, né? E coisas que são muito caras para você, são os seus valores, suas crenças, sua filosofia, coisas que vão tirar a tua identidade, vão machucar a tua alma. Se o outro quer fazer, que faça sozinho, mesmo que seja seu marido, entendeu? Não vá fazer junto. Se isso vai machucar a tua alma, não faça junto. Seja honesta com você em primeiro lugar. Seja fiel a você em primeiro lugar. Então, eu aprendi nesse tempo também que a fidelidade, ela é muito mais uma questão interna do que externa. Então, assim, quando você consegue ser fiel a você e aos seus valores, você nunca mais vai trair ninguém. Você não trai mais ninguém. Você consegue ser honesta com a outra pessoa, você não vai mais ter traição de forma alguma com a outra pessoa, porque a honestidade já está na base, que é você, né? Então, sendo honesto com os seus valores e bancando você, que é difícil, hein? Difícil você se bancar, né? Porque existe muita firmeza de caráter, né? Assim, quando a gente vai lapidando isso, né? Se responsabilizando por isso, pronto, a gente começa a ter relacionamentos muito mais saudáveis, porque a gente não vai jogar no outro pacotinhos que são da nossa vida e também não vai permitir que a outra pessoa jogue pacotinhos nas nossas costas, querendo nos culpar por coisa que a gente não tem nada a ver com isso, que é a escolha do outro, né? A gente não vai deixar, falar assim, você está aqui porque você quis. Eu não coloquei nenhum revólver na tua cabeça e não te forcei a estar comigo. Você está porque quer, né? Então vamos combinar que nós somos seres maduros e que nós somos responsáveis pelo que a gente faz. Então, como é que a gente soluciona esse amor barganha? A gente tem que desenvolver o amor altruísta. O amor altruísta é a gente poder oferecer o amor de graça, porque ele foi nos dado de graça. Como que a gente faz isso no dia a dia, na prática? A gente pode exercitar esse amor sendo gentil. Então, por exemplo, dando um elogio de graça, sabe? Não custa nada, nem cai dente você dar um elogio de graça. Sorrir também não cai dente, né? Sorrir de graça, sorrir por nada, sorrir porque também, porque a gente quer cumprimentar as pessoas, ser educada, ser generosa, né? Não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa dar presente, mas é só a gente sair de nós coisas positivas. Isso já vai trabalhando o nosso amor altruísta, isso já é um exercício prático de amor altruísta. É algo leve, é algo que a gente faz porque a gente quer, né? E levando um pouco mais a fundo nos nossos relacionamentos, é pensar, lembrar sempre, a cada escolha que você faz, que você saiba que está fazendo porque você quer. Então vamos supor que seja ir ao cinema com essa pessoa, né? Então, teu marido fala assim, amor, vamos ao cinema hoje? E você pensa, sim, então eu vou porque eu também quero ir, tá? Não dizer depois para outra pessoa, eu fui porque você ficou enchendo meu saco, sabe? Então não vai, seja honesta a você. Se é para você jogar na cara do outro depois, então não vá. Seja honesta com você. Se você tem coisas mais importantes para fazer, você fala assim, amor, desculpa, se você quiser ir sozinho, você vá. Mas hoje eu não vou poder fazer companhia para você, porque eu tenho que terminar esse trabalho aqui. E se eu for com você, com o meu pensamento aqui, eu não vou ser uma boa companhia. Não tem problema, quer ir com o teu amigo? Vai. Entende? Tá? Então, assim, é uma questão de negociar sempre. Então, a comunicação é a que vai estar sempre na base dos bons relacionamentos, porque a comunicação é o auge da maturidade. É você transformar emoções, raivas, medos, tudo isso em palavras, digerir isso daqui, ó, que passa pela garganta, pela mente, pelo coração e transformar isso daqui em palavras, não em socos, não em bico, não em indiretas, não em apunhaladas, né, que vão ferir a outra pessoa, mas é você poder dizer para a outra pessoa aquilo que você tem de mais profundo ali no teu coração.
e dizer isso em forma de palavras, que é muito difícil. Então, a intimidade, a verdadeira intimidade é essa. É a gente traduzir tudo isso em palavras e oferecer para outra pessoa tudo aquilo que se passa no nosso coração. Com isso, os nossos relacionamentos, eles amadurecem e se fortalecem, porque aí sim tem intimidade. Gente, intimidade não é falar de futebol. Intimidade não é você falar de política, não é você falar da vida do vizinho e nem nos filmes do Netflix, sabe? A intimidade é você poder falar com o teu parceiro aquilo que vai na tua alma. Intimidade não é transa. Você pode transar com o teu parceiro todos os dias e não ter intimidade com ele, e não ter a troca de olhar no olho dele e dizer aquilo que você tem mais medo na vida, e dizer aquilo que mais está te incomodando naquele momento. Então, quando você consegue fazer isso com uma pessoa, que não precisa ser seu parceiro amoroso, às vezes você tem amigos assim, amigos íntimos, são amigos de alma, são amigos em que você abre a tua alma, aquela porta que está lá fechada, e você vai falar das grandes dificuldades, das grandes dores com essa pessoa, né? E não falar desses assuntos mundanos que você fala com qualquer pessoa e que é fútil e que não te amadurecem na consciência, né? Então, e é isso, na verdade, que faz com que a gente saia de uma conversa dizendo assim: estou revigorada, né? Estou alimentada. A gente tem que dar alimento para a nossa alma, a gente se alimenta dessas relações positivas, em que a gente é respeitado pelo outro, que a gente respeita o outro, a gente acolhe aquilo que a outra pessoa está trazendo lá no fundinho da alma dela, respeita, acolhe, escuta, às vezes não precisa nem dizer nada, mas a gente só está ouvindo ali o que a pessoa está para dizer, e ela tem um ombro amigo para poder chorar quando precisa, né? A gente tem uma força para dar para ela, uma palavra de força para dar para ela naquele momento, e isso só já basta, e isso não custa nem um centavo, isso não requer nenhum recurso, não requer você se arrumar, não requer carro, não requer nada, é de graça. Então, muitas vezes, a gente complica a nossa vida de tanto medo que a gente tem de entrar na intimidade. A gente não tem intimidade dentro da casa, a gente não trabalha isso com os nossos parceiros e vive uma vida de superficialidade e uma vida pobre, muito pobre, né? Porque não tem a riqueza da alma, né? Então, gente, hoje, vamos fechar aqui o nosso raciocínio, hoje nós falamos de 4 vilões do relacionamento, que foi o vilão da expectativa, que a gente cria muita expectativa, a gente projeta muitas carências nossas nos nossos parceiros, seja ele parceiro amoroso, nos filhos, nos pais, sabe, na política, a gente joga muita expectativa, um mundo que não existe, e quando a vida nos traz a realidade, a gente se frustra e fica com muita raiva, né? Me lembrei agora da história lá de João de Deus, né? Também, que é um guru espiritual, que a gente esquece que é um ser humano, né? E que ele, para quem é espírita, né? Acredita que ele cede o corpo dele para fazer um trabalho, né? Só que isso não tem nada a ver com o caráter dele. Ele é um ser humano, ele não é santo. Mas quem colocou ele de santo foram as pessoas. Aí colocaram ele no pedestal, o cara aceitou ficar no pedestal, né? Porque o nosso ego, ele é terrível. Aceitou ficar lá. Quando vem a realidade, que é a humanidade, né? Que nós não temos o nosso caráter ainda muito, né? Nós somos falhos, não somos santos, somos seres humanos, né? A gente se choca, né? A gente fala: meu Deus, como pode uma pessoa tão iluminada, né? Ele só emprestava o corpo dele para um ser mais iluminado que curava, mas ele em si era um ser humano. Então a gente percebe que a expectativa, ela nos coloca em armadilhas psicológicas o tempo todo de autossabotagem, né? Então o segundo vilão que a gente viu é o vilão da competição, e que muitas vezes ele acaba com o nosso relacionamento porque a nossa baixa autoestima, ela acaba com todo mundo da nossa família. A gente precisa colocar todo mundo para baixo
para a gente se sentir um pouco melhor. A gente tem que esfregar na cara de todo mundo que é só a gente que faz as coisas em casa, que ninguém faz nada, que ninguém presta, só a gente que presta, só a gente que faz as coisas direito, para a gente se sentir um pouco melhor, né? O terceiro vilão é o vilão da posse, em que a gente acha que tudo que os seres eles são propriedade nossa, né? E que se as pessoas estão comigo é porque elas têm algum interesse, né? Então, quando eu perco os meus bens materiais, que é onde eu acho que estão os meus valores, estão nas minhas conquistas, nos meus imóveis, né? Aí sim a pessoa vai ficar comigo, né? Balela, hoje você tem, amanhã você não tem, né? E não consegue enxergar nenhum valor nela. E o último é o amor barganha, que a gente acaba fazendo o tempo todo. Eu quis dizer com isso, gente, com essa live de hoje, essa reflexão, é de que nós sofremos todos eles, inclusive eu. Tá? Eu sou ser humano, o fato de eu ser psicóloga não me isenta da minha humanidade, né? O tempo todo a gente tem que fazer esse exercício de reflexão. Se a gente quer crescer na vida, se a gente quer tirar a sabedoria das circunstâncias da vida, que é isso, é a sabedoria que alimenta a nossa alma. Muitas pessoas vivem hoje um vazio existencial muito grande porque não estão alimentando a sua alma. Passam a vida inteira sem tirar uma boa reflexão. Saem da vida do jeito que entraram, extremamente ignorantes com relação aos valores e ao sentido maior da vida, porque acham simplesmente que a vida é um ciclo entre que você trabalha e se mata de trabalhar para pagar a conta a vida inteira. Você repete esse ciclo até morrer, que é uma coisa que você já sabe que vai acontecer, tu vai morrer. Olha, não é possível que tem pessoas que pensam assim, né? Que a gente vá perpetuar esse ciclo de trabalhar que nem um maluco para pagar conta. A vida não é só isso. O grande lance da nossa vida é o legado que a gente deixa através da nossa conduta, que vem da lapidação dos nossos caráteres. Então, quanto mais digno, mais virtuoso a gente se torna, mais sabedoria a gente tem. E esse é o grande barato da vida, esse é o nosso grande mérito da vida, é quando a gente consegue superar os nossos desejos mais mundanos, os nossos prazeres mais imediatos, em prol, inclusive, de outras pessoas. Então, quando a gente consegue esse caminho, que é um caminho de escolha, então o caminho que vai para o paraíso, então, para quem é cristão, sabe que Jesus fala assim: eu sou o caminho. O que é o caminho? É a conduta dele, entendeu? É só imitar a conduta. Então, perceba que o amor de Deus, ele é infinito, mas o caminho que a gente tem que fazer para chegar ao paraíso, meu amigo, ele é uma escolha. E não é qualquer caminho. Ele exige de você uma escolha consciente. Então, não é de qualquer jeito que se alcança o paraíso, tá certo? Aí precisa de mérito, tá certo? Então é isso, gente. Tá aí a nossa reflexão do nosso feriadão de hoje. Eu quero muitíssimo agradecer a presença de vocês, a companhia. Eu fico muito feliz que vocês participam, que vocês acompanham aqui, porque justamente eu faço a live para a gente poder se ver, para a gente poder compartilhar aqui ao vivo, tá legal? Então, um grande beijo para vocês e depois eu vou postar esse conteúdo no YouTube, então podem acompanhar por lá. E também vá lá no meu canal do YouTube, porque lá tem muito conteúdo bacana que você vai ver lá, tem um monte de coisa legal ali também. Minha querida, é nóis amanhã, hein? Tá bom? Beijo para todo mundo, até mais!